Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e retomo com vocês a disciplina História da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil. Legislação, política e... Não, vamos começar de novo. Vou tirar toda essa parte. Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e retomo com vocês a disciplina História da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Norte de Minas, IFNMG. Em sequência à nossa formação, discutiremos a EPT no Brasil. Para tal, faremos um breve percurso histórico da legislação que autoriza e implementa a educação profissional tecnológica e, em seguida, avançaremos para uma discussão sobre como ela se apresenta em seu cenário atual. Solicito que, durante as aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Ok? Alguma dúvida? Então, passemos à apresentação. Bom, então estamos na pós-graduação Lato Sensu de oferta própria do Instituto em Docência na Educação Profissional e Tecnológica. Ela é coordenada pela professora doutora Priscila Caires Santana Afonso. Estamos na disciplina História da EPT no Brasil, Legislações e Políticas Públicas, e eu sou o professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Essa pós, ela é na área de educação, na modalidade de educação à distância, e tem a forma de oferta na metodologia de educação à distância, com duração de 15 meses, uma carga horária total de 480 horas e um número de vagas de 150, divididas em 3 turmas. Então, pensando no panorama histórico e perspectivas da EPT no Brasil, a gente tem que a legislação brasileira atual inclui a EPT em cursos de nível médio e pós-médio, direcionados para preparação para o trabalho, sejam eles no tipo integrado, que inclui a formação profissional no ensino médio em um curso único, concomitante, onde a gente vai ter 2 cursos acontecendo ao mesmo tempo, ou subsequente, onde a formação profissional ocorre após a conclusão do ensino médio, assim como cursos superiores de tecnologia e cursos de formação inicial. Na classificação internacional da Unesco, esse tipo de curso corresponde ao nível 4, então ele se situa entre o nível médio e o nível superior e, consequentemente, nós vamos ver que, atualmente, ele possibilita o avanço direto para o ensino superior, coisa que, historicamente, não aconteceu, né? Por uma época podia, outra época foi proibido e agora retornou essa possibilidade. Ele tem sido objeto de ações ao longo da história, especialmente a partir do início do século XX, quando a gente começa a se preocupar muito com a formação de profissionais para atuação no mercado de trabalho. E, recentemente, esse tipo de educação tem tido uma atenção especial e recebido um conjunto de investimentos bastante significativos, em especial aqui no Brasil. Em termos da literatura que nós estamos utilizando, se trata de um artigo que tinha os objetivos e metodologia de contextualizar a evolução do número de matrículas por tipologia de cursos na educação profissional e tecnológica, considerando também os dados e metas do Plano Nacional de Educação, considerava também a verificação das aproximações e discrepâncias entre as metas e os resultados obtidos nos cursos de EPT. Ainda considera uma metodologia de pesquisa dos autores com os dados do INEP e do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, com um recorte em especial no período de 2008 a 2015, quanto aos dados de matrículas realizadas na educação profissional e tecnológica. No nosso caso, nós focaremos em especial nesse artigo nos dados sobre a história. Então, na contextualização que os autores iniciam o seu artigo, eles falam muito da formação acadêmica versus a formação para o trabalho. Nós precisamos entender que a EPT, a Educação Profissional e Tecnológica, ela abarca essa segunda modalidade de formação voltada para o trabalho.
e que ainda hoje apresenta essa dicotomia ou essa disparidade frente à educação acadêmica, ou à educação propedêutica, como ela é reconhecida. Então, o conflito entre as modalidades marcou no passado e ainda hoje marca, principalmente no nível do ensino médio, ou no nível técnico, ensino médio técnico. Ela inclui cursos de formação inicial e continuada, que são desvinculadas do sistema regular de ensino e destinados à formação profissional básica, assumindo então cursos técnicos que se situam no mesmo nível dos cursos de nível médio, e cursos de tecnologia que são situados no âmbito da educação superior, hoje reconhecidos como os cursos de tecnólogos. Ela diferencia-se da educação formal e da educação não formal, constituindo-se, então, uma terceira via no processo de desenvolvimento da pessoa. Então, veja, nós temos a modalidade clássica da educação formal ou tradicional ou propedêutica, que é a educação seriada nas escolas de ensino fundamental e médio. Nós temos também a noção da educação não formal, que acontece em espaços fora das salas de aulas, então elas não estão relacionadas ao ensino formal, consequentemente elas não são reconhecidas enquanto tal, e a educação profissional e tecnológica passa a assumir aí uma terceira via de profissionalização ou uma terceira via de educação que assume uma perspectiva similar à formal, então tem um espaço de sala de aula, tem toda uma organização didática e pedagógica, mas não obstante, contempla também uma preparação para além da humanista para o mercado de trabalho. Então assume-se essa educação com uma forte base de ordem prática para preparar esse profissional para a inserção direta no mercado de trabalho. Ela parte, então, da base do conhecimento, habilidades, competências, valores e atitudes pré-existentes no acadêmico que vai se capacitar, em que a pessoa estabelece, então, a ampliação da perspectiva de sua atuação profissional. O candidato, o aluno da educação profissional e tecnológica, ele busca uma capacitação, uma formação, uma especialização específica para uma atuação em determinadas áreas do mercado de trabalho. E essa formação, então, ela consegue ser mais direcionada, algumas vezes mais curta, mas oferecendo o principal elemento, que é a experiência prática para esse acadêmico. Então, o ensino profissional deriva do contexto que considera, primeiro, a educação formal e sistemática, que a partir da Idade Média deu origem aos colégios e universidades. Então, tem esse elemento formal e sistematizado da educação. E, segundo, o ensino progressivo e não sistemático, ou pouco sistemático, destinado à aprendizagem de ofícios através de mestres e aprendizes, assim como também o ensino industrial. Ou seja, o ensino profissional assume duas perspectivas que habilitam esse aluno tanto a dar sequência numa formação tradicional clássica, em termos, por exemplo, de progressão para o ensino superior ou para a pós-graduação, em função da sua formalidade, mas também assume uma perspectiva de inserção direta no mercado de trabalho, a partir desse elemento progressivo de capacitação para o ofício. A expressão educação profissional constava no artigo 39 da LDB de 1996, que foi integralmente alterado pela Lei 11.741, de 16 de julho de 2008, a qual incluiu a denominação educação profissional e tecnológica, e a integração de outros níveis de modalidade da educação. Então, anteriormente à LDB e anteriormente a essa resolução de 2008, para ser mais específico, essa lei de 2008, nós falávamos de educação profissional. A primeira LDB de 1961 já contemplava um pouquinho dessa ideia de educação profissional, que é mantida e restabelecida na segunda LDB de 1996 e
eventualmente, né, em 2008, avança para a denominação atual da educação profissional e tecnológica, a EPT, como nós estamos discutindo, onde também há uma progressão desse nível de educação que sai da discussão eminentemente de ensino médio para avançar para uma educação tecnológica, profissional e tecnológica, mantendo a ideia do nível médio, com cursos técnicos, cursos de tecnólogos, então uma formação intermediária, cursos de graduação e cursos de pós-graduação, como o nosso, por exemplo, que trabalhamos aí a docência, a formação em docência específica para atuação na educação profissional e tecnológica. Então, a gente avança dos cursos técnicos, agregando o termo tecnológico, e inclui cursos de graduação, algumas vezes de menor duração. Como são conhecidos os cursos de tecnólogos. Então, os cursos de EPT são ofertados nos sistemas público e privado. Então, nós vamos ter tanto instituições públicas, os institutos federais, como nós estamos trabalhando atualmente, oferecendo capacitações e formações em EPT, assim como instituições privadas que podem ofertar também cursos específicos na área de capacitação profissional. Além de instituições voltadas prioritariamente para esse fim, que são o Sistema S e a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológico, que é um sistema público. Então, o Sistema S foi criado por lei e é mantido por instituições do setor privado. Então, a gente está falando aí necessariamente do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, poucas pessoas conhecem esse termo, mas é o SENAI, como popularmente conhecido, assim como o SENAC, que também é popularmente conhecido, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, entre outros, que são públicos, então recebem um financiamento do governo e que oferecem capacitações específicas para a atuação, no caso do SENAI, na indústria, no caso do SENAC, na área comercial ou no setor comercial, assim como outros oferecem cursos específicos para suas áreas de formação. Já a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica inclui instituições que ofertam cursos técnicos e profissionalizantes, assim como cursos de educação tecnológica. Elas têm uma atuação de nível médio e superior e são compostas, como nós estamos discutindo atualmente, pelos institutos federais, pelos Centros Federais de Educação Tecnológica, os CEFETs, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, então as ETs das universidades federais, especificamente a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Dom Pedro II, que são instituições um pouco menores, mas que também trabalham, que fazem parte, que compõem a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Então, pensando no histórico da EPT, a gente verifica que há um domínio de conteúdos gerais das ciências, letras e humanidades, quando a gente pensa em termos de formação acadêmica. E, normalmente, esses são considerados ou reconhecidos como válidos para a formação de dirigentes, para a formação de gestores, para a formação das elites pensantes do país. Então, essa formação clássica, essa formação acadêmica, essa formação propedêutica, essa formação antigamente nomeada também de científica, visava a formação de uma reserva de mercado para uma elite pensante da nação. Por outro lado, a gente já tinha também no passado o ensino profissional entendido como uma formação instrumental que não permitiu o acesso ao ensino superior, a não ser através de exames de adaptação quanto a conhecimentos de ensino humanista. Ou seja, a maior parte das vezes eles não levavam a uma habilitação direta para o aluno avançar para o ensino superior, ou caso o aluno assim o desejasse, ele precisava fazer uma prova de equivalência, uma avaliação de equivalência, com um estudo de maneira autônoma quanto aos conhecimentos de ensino humanista para avançar para o ensino superior. Essa separação, ela tem uma origem na separação entre teoria e prática, que já vem lá da filosofia grega, que diferenciava a noção do tekné
para a noção da episteme. Então, a tecne indicando uma capacidade de produzir algum objeto por meios racionais relacionada ao artesanato ou à arte, que leva posteriormente a essa ideia de tecnologia, incluindo os objetos realizados a partir da criatividade, do conhecimento, da prática e da experimentação. Já a episteme indica um conhecimento no seu estado puro, que pode ser atualizado como as ciências. Então, a educação clássica, a educação propedêutica, a educação formal, ela trabalha dentro dessa lógica da episteme, com uma discussão epistemológica, o estudo da episteme, o estudo da formação do conhecimento e da ciência. Enquanto que nós discutimos atualmente a EPT, que deriva dessa lógica da tecne, onde os conhecimentos práticos se tornam importantes para a construção de novos conhecimentos. O Brasil tem um desenvolvimento dos processos de ensino que é tardio, decorrente de questões culturais e políticas, situando mais propriamente a partir do início do século XX. Bom, historicamente não é nenhum segredo a gente lembrar que o Brasil vem a ser descoberto nos idos de 1500 e, posteriormente, é reconhecido como uma colônia. Então, a gente só vai pensar em termos de uma educação formal quando o Brasil adquire a sua independência, enquanto se forma como uma república, que a gente vai ter uma preocupação quanto a uma construção de um ideário de nação e, consequentemente, se preocupar em termos da formação educacional. Antes disso, enquanto colônia, os processos de educação, como vocês viram lá atrás com as aulas da professora Maria Clarice, traziam perspectivas do colonizador, ou traziam as questões da legislação propostas pelo colonizador. Então, quando a gente vai falar aí no Brasil como república, a partir do final do século XIX, é que começa a se pensar nesse ideário de nação e, consequentemente, na estruturação de um modelo educacional. Consequentemente, como a gente fala aí desse início de nação tardio, a preocupação com a educação também é uma preocupação tardia. Como eu falei mais cedo, a Lei 4.024, de 1961, que é reconhecida como a primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases, estruturou o sistema educacional de ensino em ensino primário, ensino de grau médio e educação de grau superior, sendo o ensino de grau médio dividido em primeiro ciclo, como ginasial, e segundo ciclo, o colegial, ou curso secundário, curso técnico, curso de formação de professores para ensino primário e pré-primário. Então, nós tínhamos uma dada estrutura educacional que efetivamente só veio a ser oficializada, só veio a ser formulada, só veio a ser regulamentada a partir de 1961. Mas espera aí, professor, antes disso não tinha escola, não tinha educação? Tinha, mas não existia esse tipo de regulamentação. Existiam algumas ideias e não existiam uma regulamentação formal para o estabelecimento desses diversos níveis. Somente a partir de 1961, com a primeira LDB, que a gente vai ter essa estruturação, essa formalização. Quanto ao ensino profissional, já previsto nessa primeira LDB, ela permitiu que as escolas ofertassem cursos do tipo técnicos integrados com a educação do ensino secundário. Se vocês conversarem com os pais de vocês, muito provavelmente vocês vão verificar que alguns deles se lembram de escolas com ensino médio colegial ou um ensino médio científico, assim como escolas com ensino médio profissionalizante. Então, a gente tinha lá o magistério, a gente tinha técnicos em contabilidades que vinham como uma formação de ensino médio concomitante, paralela à formação das ciências humanas, à formação da propedêutica. Então, esse ensino profissional permitia o acesso aos cursos superiores após o terceiro ano.
O mais típico à época, aí a gente está falando de 1960, 1970 até 1980, era que esses profissionais concluíssem, ou esses acadêmicos, melhor colocando, concluíssem o ensino médio e ingressassem no mercado de trabalho. Alguns deles ainda avançavam no seu processo de formação para o ensino superior, o que era muito mais difícil à época em função do reduzido número de vagas no ensino superior, primordialmente nas universidades públicas. Então, você tinha poucas vagas, poucas instituições, muitas delas centralizadas nos grandes centros, nas capitais, o que dificultava muito o acesso ao ensino superior para camadas mais populares. Isso durou, então, até o decreto 2208, de 17 de abril de 1997, que proibiu os cursos do tipo técnico integrado no Brasil, de ensino médio, de avançar para o ensino superior. Então, esse decreto, 2208, ou 2208, estabeleceu a separação entre o ensino médio e a educação profissional. Então, esse decreto, se a gente ficar atento às datas, que é de 97, ele é posterior à segunda LDB, que é de 96, que já vem falando do ensino profissional, que volta ou que mantém o discurso sobre o ensino profissional. Não obstante, como eu disse mais cedo, a gente fala da primeira LDB, que assume o ensino profissional com uma perspectiva de ensino médio, levando a um acesso ao ensino superior. Na segunda LDB, mantém-se esse discurso, mas logo na sequência, no ano seguinte, a gente vai ter a separação do ensino médio e da educação profissional. Então, a gente vai passar a pensar na educação profissional como sequencial e não como uma formação de ensino médio que pode levar o estudante ao ensino superior. Ela vai ser muito mais uma complementação que prepara para o mercado de trabalho, caso o aluno já tenha um ensino médio, ou uma preparação para o mercado de trabalho, caso o aluno tenha meramente uma educação de ensino fundamental, mas que não o habilita a avançar para o ensino superior. Novamente, como eu já havia dito, isso durou até o decreto 5154, ou 5.154, de 2004. Então, a gente tem um intervalo de 97 a 2004, em que a gente tem essa cisão do ensino profissional quanto ao ensino médio. Em 2004, a gente volta a permitir tanto a integração quanto a separação da educação geral e profissional. Ou seja, a gente volta a falar de cursos profissionalizantes do tipo integrado com o ensino médio e volta a pensar nos cursos concomitantes, e a manutenção também dos cursos subsequentes. Ou seja, a gente volta a pensar na lógica da educação profissional como um tipo de educação que pode levar à promoção para o ensino superior, caso ela ocorra como um curso integrado ou como um curso concomitante. E caso ela apareça como um curso subsequente, que ela se dá posterior à formação do ensino médio, o aluno já tem o ensino médio, então ele já está habilitado a avançar para o ensino superior. Normalmente, essa ação leva à criação dos institutos federais. A gente vê que, posteriormente a esse decreto de 2004, a gente vai ter a formação dos institutos federais, que vai acontecer, ou que vai ser formalizada pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a partir de 2008, que vai se especializar na oferta de cursos profissionais e tecnológicos, então cursos técnicos, tecnólogos, e ensino superior e pós-graduação, a partir de 2008. Então, os institutos federais são também amparados pela Escola Técnica Aberta do Brasil, a ETEC do Brasil, que tem o objetivo de ofertar cursos técnicos subsequentes à distância para a rede federal de EPT e instituições estaduais. Então, esse curso que nós estamos fazendo, ele é
uma pós-graduação, então ele já está em um nível até mais avançado do que o técnico, tecnólogo, graduação, estamos numa pós-graduação, compreendendo a lógica, né, pensando um pouco desse histórico para situar a nossa formação em termos de uma preparação de nossos futuros acadêmicos para o mercado de trabalho, mas dentro de uma lógica que a gente compreende essa formação tecnológica em função da oferta que nos é apresentada. Avançamos aí para o segundo texto proposto para essa segunda semana de aula, Educação Profissional e Tecnológica, Análise e Perspectivas, da LDB de 96, a CONAI de 2004. Eu acrescento aqui, para auxiliar a nossa discussão, um glossário do texto, onde EM, ele está se referindo ao ensino médio, EP, os autores se referem à educação profissional, ES, ao ensino superior, e CONAI, a Conferência Nacional de Educação. Então, nesse texto, os autores também discutem um pouco do histórico da formação da EPT, eles são um pouco mais meticulosos, podemos dizer assim, em termos de reconhecimento de legislação, apesar deles partirem já da LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases, de 1996. Então, eles esmiuçam um pouco melhor a discussão da educação profissional a partir dessa resolução. Lembrem-se que no texto anterior eles falavam lá da primeira LDB de 1961 e vão avançar com a discussão reconhecendo muito mais decretos, emendas, leis, resoluções que são posteriores à segunda LDB. Então, a segunda LDB de 96, ela trata especificamente da educação profissional nos parágrafos 2º e 4º do artigo 36, assim como no capítulo 3º, né, ou no capítulo 3 da educação profissional. Lembrem-se que ela ainda não fala de educação profissional e tecnológica, mas meramente de educação profissional, que posteriormente vai ser reeditado esse termo em educação profissional e tecnológica. Então, a LDB define de uma forma bastante simples, pouco clara, pouco direta, os princípios da educação profissional no Brasil, nesses artigos e também nos artigos 39 a 42. Então, apesar dela ter aí um capítulo específico à educação profissional, ela carecia de muitas definições que não estavam presentes nessa lei. E a partir dessas definições pouco claras, elas foram sendo complementadas de forma definitiva por meio de legislações complementares, por meio de decretos, resoluções que são complementares à legislação em função da necessidade da sua aprovação no período do ano de 1996. Então, o contexto da educação profissional e tecnológica ele foi publicado um pouco melhor no decreto 2208, ou 2208, de 97, que definia de forma direta e objetiva o que não estava claro no texto da LDB. Então, por exemplo, esse decreto ele determinou os objetivos da educação profissional, suas formas de articulação, seus níveis de educação, diretrizes curriculares, formas de estruturação dos currículos e outros aspectos que não estavam previstos na legislação, apesar dele também ter criado essa cisão entre a educação profissional e a educação acadêmica, científica, regular do ensino médio. Então, esse decreto assume a EPT apenas de forma concomitante ou subsequente, extinguindo sua formação técnica integrada. Ou seja, o aluno pode fazer a educação formal, regular, científica, propedêutica, e disciplinas paralelas de uma formação técnica. Existem escolas que oferecem isso. Ou o aluno vai fazer a educação de ensino médio regular e, posteriormente, ele vai buscar uma formação profissional, que são os cursos subsequentes. Mas a formação integrada, onde já acontecia, por exemplo, nos antigos Cefetes, ou na modalidade mais antiga no Cefet, onde nós tínhamos
o ensino técnico com a validade de ensino médio, então aconteciam as duas discussões em paralelo, mas parte da carga horária destinada à formação técnica deixa de existir a partir desse decreto. Por exemplo, lá nos antigos cursos que eu falei de magistério, nos antigos cursos de contabilidade, de ensino médio em contabilidade, eles deixam de existir porque passam a não ter mais essa validade quanto ao ensino médio. Precisavam, então, de ser cursos subsequentes. Os conceitos de competência profissional e habilidades, a organização por áreas profissionais, entre outras diretrizes para a EPT, são definidos posteriormente na Resolução 04 de 99 do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico. Então vejam que aí há mais uma nova regulamentação que vai estabelecer agora as competências profissionais e habilidades. Então a gente começa a falar ali da formação profissional na LDB, na segunda LDB de 96, em 97 a gente tem a cisão com o decreto, em 99 a resolução 04, que vai instituir aí as competências e habilidades do profissional. Em 2004, a publicação do decreto 5154, ou 5.154, que vai revogar o decreto 2.208 de 97. Nesse sentido, ele vai fazer alterações na discussão do decreto 2208 e ele redefine os níveis de educação profissional, assumindo premissas, formas de articulação com o ensino médio. Ou seja, ele retoma ou ele retorna a possibilidade da formação técnica integrada, além das concomitantes e subsequentes que já existiam disponíveis. E aí volta a pensar em certificações parciais e diplomas como elementos que complementam essa formação integrada de ensino médio e técnico, o ensino técnico com validade de ensino médio. Então, essa nova resolução, ela traz novamente a possibilidade de ofertar a educação profissional integral voltada para uma concepção ampla de formação humana, mas ainda permite também a oferta de um modelo de formação tecnicista e direcionada para o ingresso rápido do indivíduo no mercado de trabalho. Ou seja, a gente volta a pensar numa lógica educacional que havia sido extinta em um intervalo de pouco mais de 10 anos. Desculpem, pouco menos de 10 anos. Na sequência, a gente vai ter a Resolução 01 de 2005 do Conselho Nacional de Educação, que vai falar das DCNs, das Diretrizes Curriculares Nacionais, para o ensino médio e para a educação profissional e técnica de nível médio, que são atualizadas. Então, a gente já tinha elas definidas em 2004, 2005, uma atualização das DCNs. Nessa atualização, definiram-se novas referências de carga horária mínima para a educação profissional técnica de nível médio e se atualiza a nomenclatura dos cursos e programas de educação profissional. Então, a gente passa a ter, a gente tinha a educação profissional de nível básico, que passa a denominar-se formação inicial e continuada de trabalhadores. A educação profissional de nível técnico passou a denominar-se educação profissional técnica de nível médio. E educação profissional de nível tecnológico passou a denominar-se educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. Vejam que são mudanças bastante sutis em termos da organização, em termos do perfil, mais significativas em termos das competências e de carga horária, e para marcar isso, essa mudança na nomenclatura. Já em 2008, a Lei 11.741 altera os artigos 37, 39, 41 e 42 e revoga alguns parágrafos do artigo 36 da LDB. Então, a gente fala de uma nova LDB ou de uma LDB reatualizada, de uma nova edição da LDB. Então, vejam, a gente tinha a LDB inicial em 1961, uma nova LDB, ou a segunda LDB, a partir de 1996, e daí para frente a gente vai tendo
diversas emendas, modificações nessa lei, onde são acrescentados artigos, retirados artigos, modificados textos de artigos. Hoje a gente já está aí no entorno da 16ª edição dessa Lei de Diretrizes e Bases, que foi promulgada em 1996. Então, a Lei 11.741, em 2008, traz um pouco dessas alterações, em especial para a educação técnica, educação profissional técnica de nível médio. Trata-se, então, de um marco importante para a educação profissional no Brasil por dois grandes motivos, entre diversos outros. A educação profissional técnica de nível médio passa a constar na seção 4A da LDB, dentro do capítulo 2, que trata da educação básica, e do capítulo 5, dos níveis da modalidade de educação e ensino, e a LDB passa, de fato, a ter incorporado definições mais claras e objetivas da educação profissional e tecnológica, o que revoga lá o decreto 5154 de 2004, que, por sua vez, já havia revogado o decreto 2208. Ou seja, em termos de atualização, a partir desse momento, de 2008, a gente passa a falar em educação profissional e tecnológica. Bom, então, traduzindo, a LDB promulgada, ou a segunda LDB promulgada em 96, ela é reeditada em 2008, integrando aí os decretos e resoluções anteriores, 97, 2003, 2004, e passa a compor aí um corpo de discussão que é atualizado, assumindo a educação profissional e tecnológica, mudando a terminologia para educação profissional e tecnológica, e estabelecendo aí todos os marcos para a formação da rede federal de educação tecnológica, constituindo inclusive os institutos federais, como nós estamos aqui trabalhando atualmente, e estabelecendo um arcabouço teórico bastante consistente em termos dessa legislação. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Seguiremos a nossa disciplina acompanhados por mim e pelos respectivos tutores presenciais e à distância. Para que tenha um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades do ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA. Mas também é muito importante que vocês leiam o material didático complementar. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido pelo menos um pouco da proposta que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns, assim como postar as suas dúvidas. E não se esqueça que os estudos do material proposto, Por enquanto é isso. Desejo sucesso e nos encontramos na nossa próxima aula.